Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Hoje trataremos de como estruturar um portfólio de longo prazo, isso mesmo, como montar de maneira bem simples, bem fácil, uma carteira de investimentos para o longo prazo. E a nossa carteira aqui, ela vai ter R$100 mil e vamos ver quais são os ativos que vão compor esse portfólio. E antes de mais nada, o nosso portfólio, a nossa carteira, ela tem que resistir a diversos cenários. Uma carteira segura, uma carteira blindada, que ela possa sobreviver por anos a fio, poder resistir às variações do mercado. Isso mesmo. Recentemente, a época que estou gravando esse vídeo, a Rússia invade a Ucrânia. Os mercados globais, todos eles muito voláteis. A gente tem aí muita pressão no mercado financeiro e muita gente fica ansiosa. Como que tem que investir nesse cenário? E esse vídeo aqui ele vai te ajudar, porque muitas vezes quando você já tem um planejamento, você já sabe a composição dos ativos que você tem que ter no portfólio, uma carteira diversificada, você somente tem que seguir o seu processo, não tem que reagir a notícias, nada disso, é somente seguir o processo. Se o seu processo é aportar todos os meses, você vai continuar compondo dentro do seu planejamento. E o planejamento de portfólio, ele é muito importante, é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Mas antes, se você está chegando aqui pela primeira vez, dá aquela moral, clica no botão vermelho, se inscreva aqui no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Também me siga lá no Instagram, @AlexandreGarciaHolder. Tenho conteúdos diários falando sobre mindset, tudo sobre estratégia de investir para o longo prazo. Vamos com tudo aqui, vamos ver como montar um portfólio de longo prazo. E é importante o investidor, logo no início, ele tem que ter a cabeça sempre de sócio. Como vamos estar expostos à renda variável e investir em ativos para o longo prazo. Então aqui a gente tem que ter uma perspectiva maior, buscar aí construção do patrimônio, obtenção de renda passiva no longo prazo, ok? Então é muito importante esse ponto. O segundo ponto que é bastante importante é que o investidor ele deve respeitar o seu perfil de investidor. Nenhum investidor é igual ao outro. Nós temos investidores com perfis diferentes, com momentos de vida diferentes e também objetivos. Então, cada investidor tem uma história e tem um momento. Então, existe uma carteira adequada para cada investidor. E aqui não é uma recomendação de compra de qualquer ativo, é somente um exemplo didático para a gente aprender como estruturar. E o investidor ele tem que respeitar muito isso. Dizem que o único almoço grátis é a diversificação. Uma frase aí de Ray Dalio, um dos maiores gestores de fundo do mundo. Então o investidor ele não tem que tentar acertar o momento. Agora está tendo guerra, eu vou investir em commodity porque o petróleo está subindo, a Nasdaq está caindo, o S&P 500, nada disso. O investidor ele tem que ter um portfólio já estruturado que possa passar por qualquer destes cenários. Não ficar tentando acertar. É hora de comprar, é hora de vender. Não, é ter um portfólio já definido, as suas composições e seguir a sua estratégia de aporte, ok? E fazendo assim uma gestão de risco e rebalanceamento. E a diversificação, ter diversas modalidades de investimento, ter renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, proteções, tudo isso vai ajudar o investidor de longo prazo. E quando faz a diversificação correta, tem ativos descorrelacionados, naturalmente o risco de investir diminui, você não está exposto em um ativo só, ok? Então daqui vem o princípio de ter vários ativos, ativos descorrelacionados, ativos que se comportam diferente, assim a sua carteira ela é mais segura. E como investir R$100 mil montando uma carteira diversificada? É o que a gente vai ver aqui. Vamos ver quais são os ativos que a gente tem que colocar nesse portfólio. Começando a estruturação de uma carteira, por onde devemos começar? Sempre pensar no macro. Antes de enxergar um ativo específico, sair comprando qualquer ativo, temos que pensar na nossa carteira como um todo. Antes de visualizar a folha, eu tenho que olhar
a floresta, eu tenho que olhar minha carteira macro, quais são as modalidades macro do meu portfólio, ok? E quais são as modalidades que a gente vai colocar aqui na nossa carteira? É diversificação que eu quero? Eu vou buscar aqui algumas modalidades para compor esse portfólio. Vem aqui na tela, eu vou mostrar para vocês o gráfico. A nossa carteira aqui, ela vai ter renda fixa, ações, fundos imobiliários, exterior e proteções. Cada modalidade aqui, ela tem uma função dentro da carteira. A renda fixa, ela serve aqui como uma estruturação de carteira para quê? Aqui a gente vai ter uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. A renda fixa, ela serve para objetivos de curto prazo. Se a gente tem algum objetivo financeiro no curto prazo, aqui é uma parte segura do portfólio e é muito importante o investidor pensar. Eu coloquei aqui como proposta 20% de renda fixa. Então aqui a gente tem uma renda fixa, eu vou mostrar para vocês a seguir como que vai ser composta a renda fixa, mas a função basicamente da renda fixa é tirar um pouquinho da volatilidade da nossa carteira. A nossa carteira vai variar menos aí que um benchmark, que o Ibovespa, por exemplo, porque ela tem uma composição em renda fixa, e a renda fixa ela traz aí para alguns objetivos e é muito importante. As ações, para a gente obter aqui exposição em empresas, em ações nacionais, ações de empresas nacionais que vão se expor, e a gente vai pegar aí o crescimento dessas empresas e obter também renda passiva por meio de proventos. Fundos imobiliários, mesma coisa, vem a questão aqui da periodicidade no recebimento de rendimentos mensais. A gente busca aqui obter renda e para assim a gente reinvestir dentro do nosso próprio portfólio, ok? Aqui a gente vai ter também exterior, exposição em empresas globais, empresas que vão trazer aí também uma diversificação geográfica. Também tem a parte de dolarização de carteira, que é importante para deixar uma carteira mais segura. E também teremos proteções. Basicamente aqui a gente vai usar ETFs para fazer as proteções da carteira, ok? Então a gente vai mostrar quais são os ativos que vão compor cada composição dessa carteira e mostrar como fazer, ok? Então vamos seguir aqui e eu vou seguir mostrando para vocês como fica aqui na questão de valores para cada parte da carteira, ok? Então 20 mil reais em renda fixa, 40 mil em ações, 25 mil em fundos imobiliários, 10 mil no exterior e 5 mil em proteções, ok? Aqui vamos começar com a renda fixa. Quais são os ativos que vão compor o nosso portfólio? Então aqueles 20k, 20 mil reais da renda fixa, a gente vai trazer aqui e também dentro da renda fixa buscar uma diversificação em ativos de renda fixa, títulos públicos e privados em pós-fixado, aquele que não está fixado a partir do investimento da aplicação, em pré-fixado, que na hora da contratação a gente já estipula uma taxa pré-definida e também um indexador. Então teremos aqui Tesouro Selic para quê? Para que vai servir o Tesouro Selic? Pós-fixado para ter aqui a nossa reserva de emergência e reserva de oportunidade. É a parte mais segura aqui da carteira, ok? Isso é muito importante. Quando o mercado cair, a gente vai ter uma reserva, inclusive para alocar esse dinheiro, parte dele pelo menos, em renda variável, ok? A gente pode depois fazer a transição dentro da própria carteira. Teremos aqui CDB. Hoje o CDB com a taxa de juros, com a taxa Selic em 10,75, a gente tem aí fácil CDBs de 11, 12% no mercado. 2 mil reais. Buscaremos aqui também exposição em títulos públicos, Tesouro Direto no IPCA+, que é o NTN-B principal. A gente vai pegar aqui uma taxa. A taxa atual do mercado hoje nós temos IPCA para aí 2035 mais 5,8%. Então IPCA a gente já indexa, já pega aqui, fica atrelado à inflação, protege parte da carteira à inflação, mais 5,8%. Olha que interessante. E pegaremos também aqui o IPCA 2026. Aqui eu tentei diversificar e a gente tem essa composição conforme os valores na tela, ok? Então, busque também dentro da sua própria renda fixa não ficar exposto a um título só. Tente diversificar para não se expor. Lembrando que na renda fixa a gente tem o risco de crédito e exposição em títulos privados. Podemos ter aí o risco de uma empresa, de um banco vir a falir. Então, tome muito cuidado. Mesmo com FGC, a gente tem que ter cautela e diversificar o portfólio. Vamos falar de fundos imobiliários? Olha que interessante. Eu trago aqui para a composição da nossa carteira, tendo aí 25 mil reais nessa parte da carteira. Eu faria também uma diversificação entre shopping e fundos logísticos. Um VILG 11 como um fundo logístico,
o VISC11 como um fundo de shopping. O KNRI, um fundo híbrido, que ele tem laje corporativa dentro dele e também tem fundos logísticos. E o RDM como opção de papel. Aqui nós temos uma sugestão de carteira, 4 fundos para 25k, eu acredito que a gente já tem um bom número de fundos imobiliários para diversificação, ok? E nas ações, dentro das ações que a gente vai buscar aí crescimento por meio de empresas, investir em empresas para o longo prazo. Aqui, pensamento sempre de sócio, é claro, em toda a carteira, mas aqui especificamente, sempre pensar para o longo prazo. A maior parte da nossa carteira vai estar em ações, 40 mil reais. O que eu faria? Eu, Alexandre, eu buscaria aqui 10 empresas, 10 a 12 empresas diversificadas por setores, empresas que tenham comportamento diferente. Muitas vezes é muito importante carregar para o longo prazo empresas que se comportam diferente. A gente vê os cenários. Hoje, guerra, a gente tem aí as commodities em alta, a gente tem aí situações em que a parte cíclica da nossa carteira tem que estar exposta a alguns ativos para poder suportar todas essas variações. Então, muitas vezes você ter uma empresa na sua carteira que tem exposição ao dólar, tem receita ao dólar, pode ter uma parte de proteção, ok? Mas a maior parte da carteira, acredito, ter empresas de setores mais estáveis para fazer o buy hold. Empresas aí que vão sofrer menos variação de resultado e assim a gente pode ter menor expectativa, vão ter menos volatilidade e essa parte aqui também vai ter menos variação. Então é muito importante nessa parte da carteira a gente estruturar pensando na diversificação. E eu fiz algumas sugestões aqui para o nosso portfólio. Então eu começaria com o Banco do Brasil, EDP Energias do Brasil, Alupar. Vejo aqui a minha exposição ao setor energético, ao setor bancário, setores aí que mostraram, mesmo em situações de crise, tem aí uma resistência maior, tem mais previsibilidade de resultado. BB Seguridade, o setor de seguros também, um bom setor para a gente aplicar o buy hold. A Cosan tem a parte de combustíveis, acredito uma empresa que a gente pode aproveitar o potencial de crescimento para nosso portfólio. Sanepar, um setor também de utilities, um setor também com previsibilidade para receber dividendos. Hiperafarma, setor farmacêutico, que pode ajudar também o nosso portfólio. A Fleury, setor de saúde também. A Kepler, que é uma empresa que também indiretamente a gente participa do setor agro. E a B3SA3, uma empresa do setor financeiro. Então é uma sugestão que eu tenho de carteira, não é uma recomendação, e eu faria dessa forma. E eu buscaria aí colocar as empresas mais estáveis no topo, com composição maior. Aqui na parte inferior, menos composição. Eu estruturaria dessa maneira as ações, ok? E você pode investir nesses ativos diretamente, fazendo alocação, ir na corretora, comprar os ativos e compor esse portfólio, ok? E eu tenho como sugestão aqui uma parceira do canal, a Warren, que é uma corretora e gestora, tem corretagem zero para negociação de fundos imobiliários e ações, tem conta remunerada com 100% do CDI. Vou deixar o link aqui na descrição para você abrir a sua conta na Warren. É possível também investir em carteiras administradas nos fundos de investimentos da Warren. Você coloca os dados do seu perfil, os seus objetivos de vida e já tem traçada um portfólio já diversificado de maneira inteligente para você. Então, abra sua conta na Warren. Prosseguindo aqui com o nosso portfólio, vamos falar aqui dos ativos de investimentos no exterior. E considerando que nós temos 10 mil reais apenas para essa parte da carteira, não vale a pena se expor diretamente lá fora. Eu faria por meio de BDRs e ETFs aqui no Brasil mesmo, de forma simples, pela própria corretora do investidor. Então eu teria como sugestão aqui metade desse portfólio no exterior em ETF. Principalmente eu ia buscar aqui um fundo de índice, o IVVB11. Colocaria metade, já ia estar acompanhando aqui o SP 500 e a gente já de forma passiva estaria atrelando as 500 principais empresas norte-americanas. Traria como sugestão também Facebook, usaria a BDR, então a gente buscaria aqui se posicionar nas ações do Facebook, também Starbucks e Berkshire. Na própria Berkshire aqui a gente teria uma diversificação. Como é uma hold, uma empresa que atua em nível global, a gente estaria se posicionando em diversas empresas. Percebam que aqui nessa parte da carteira do exterior, exposição ao dólar, teria uma parte de proteção em empresas globais. Os ETFs e as BDRs propiciam isso. A exposição, o ETF ajuda bastante nesse sentido. E as proteções? O que eu teria de proteção no portfólio? Alexandre, o que é proteção? Nós estamos expostos às ações, aos fundos imobiliários, então
a gente tem que ter uma parte da carteira que vai servir aí como paraquedas reserva. Seria como um pêndulo, serviria como proteção. Muitas vezes nossos ativos em crises teriam aí a queda dos seus preços, das ações dos fundos imobiliários, então ele teria parte da carteira que agiria aí, teria uma diversificação e uma reserva de valor. Eu usaria o ouro e o Bitcoin como ativos de reserva de valor. Então, em períodos de crise, vou mostrar um gráfico aqui, recentemente com a declaração de guerra e invasão à Ucrânia pela Rússia, o ouro teve uma valorização de mais de 7%. Então, uma reserva de valor. Investidores correm para esses ativos. É um movimento flight to quality. É um movimento para a qualidade. Buscam aí segurança em alguns ativos. Então, a gente tem que ter parte na carteira em ativos. E como eu ia me expor nesse tipo de ativo? Eu usaria também ETFs ou fundos de investimento com esse objetivo, ok? Usaria aqui o Gold 11 ou um fundo de investimento que se exposição ao ouro. E usaria também um fundo de cripto ou ETF. Eu trago como sugestão aqui o Hash 11, um fundo de ETF, ou pode ser um fundo de cripto da sua corretora. Lembrando que na Warren tem também a possibilidade de investimento em cripto, em fundos de cripto, e também ter exposição em ativos diversificados, ok? Então, essa aqui seria a minha carteira, exposição aqui em diversos ativos, buscando estar diversificado de fato, redução do risco do portfólio, que essa carteira possa, antes de tudo, sobreviver aos momentos. Não é ficar tentando acertar se o mercado vai subir diante de tal fato. A gente vai ter uma carteira diversificada para passar por diversas possibilidades de cenário, ok? E aqui eu considero uma carteira que possa resistir a esses momentos. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Também está pela primeira vez aqui, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!